Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a correção do nosso livro de História nas páginas 38 a 43. Acompanhe com a professora a leitura para a gente entender melhor o que está sendo pedido. Diversão e cultura nos espaços públicos. Nós já sabemos que os espaços públicos são aqueles espaços onde todo mundo, toda a população pode andar, passear, conhecer e que deve ser preservado por todos. Então, vamos lá. Imagine se você vivesse em um lugar em que não há ruas, praças, parques, museus, teatros, bibliotecas ou outros espaços públicos. Não seria nada fácil, não é mesmo? Os espaços públicos fazem toda a diferença na vida e no lazer das pessoas que vivem nos municípios, pois são pontos de encontro, comunicação e convivência. Conheça a seguir alguns espaços públicos e suas características. Então, vamos conhecer ruas, avenidas, praças e parques. As ruas e avenidas são espaços públicos que ligam diferentes locais da cidade. Muita gente passa diariamente por esses espaços, se deslocando de um lugar a outro. Assim, eles podem ser usados por todas as pessoas em manifestações culturais e atividades de lazer, por exemplo. Então, tá aí. As praças e parques, por sua vez, são espaços públicos disponíveis para quem quiser conhecê-los, visitá-los ou passear por eles. Esses lugares, muitas vezes, são espaços onde acontecem manifestações, festas populares e apresentações culturais. Agora, os teatros, os museus e as bibliotecas. Existem no Brasil muitos teatros públicos. Eles recebem espetáculos de música e humor, peças teatrais, entre outras apresentações. Por suas características, os teatros também são espaços de lazer importantes para a cultura e o conhecimento. Há também muitos museus públicos no Brasil. Esses espaços guardam, cuidam e expõem ao público objetos que são considerados importantes para a história ou a identidade cultural de uma comunidade pequena, como um bairro, ou grande, como um país. Muitos museus, além de expor suas obras, promovem palestras, cursos e atividades para que o público entenda melhor suas funções e valorize seus bens. Frequentar museus é uma forma divertida de aprender e conhecer coisas diferentes. Muito bem. No museu a gente aprende muito a história do lugar, a origem dos objetos. É muito interessante visitar um museu. Nós mesmos tínhamos, antes da pandemia, uma visita ao Museu dos Brinquedos, que vocês iam fazer para fazer o trabalho com a professora Giovana. Mas nós íamos aprender coisas novas. E o museu, ele nos dá essa oportunidade para conhecer. Outro espaço muito importante são as bibliotecas públicas. Nelas existem grande variedade de livros, jornais, revistas, entre outros tipos de documentos. Esses materiais podem ser consultados na própria biblioteca e alguns podem ser oferecidos por empréstimos para as pessoas. Para pegar livros emprestados das bibliotecas é necessário fazer uma carteirinha ou cadastro eletrônico. Por isso, quando for a esses espaços, leve seus documentos pessoais para que você possa se cadastrar e levar livros para casa. Agora, você conheceu alguns espaços públicos e suas características. Agora é hora de pesquisar sobre o espaço público que mais chama a atenção no seu município, onde você mora. Você pode pesquisar na internet, como você poderia falar sobre algum passeio que você fez em algum desses espaços, tá? Qual o nome do espaço escolhido? Você escrever aqui. Você frequentou esse espaço? Sim ou não? Quais são as características desse espaço? O que tem nele, que as pessoas podem utilizar? Que regras as pessoas que frequentam o espaço devem seguir? Se elas podem mexer no objeto, como que elas devem se vestir para frequentar o lugar? Por que esse espaço é importante para as pessoas que o utilizam? E você ia desenhar aqui ou colar a imagem do espaço público que você escolheu na sua cidade. Nas aulas do Meet nós vamos compartilhar os nossos desenhos. Agora vamos ver. Caio, Letícia e Daniela resolveram aproveitar a tarde para conhecer alguns espaços públicos do lugar em que vivem.
Leia os relatos de cada um deles e descubra que espaços eles visitaram: museu, rua e teatro. Então vamos ver. A letra A. O espaço público que conheci é bem grande e fica no centro da cidade em que moro. Nele estava em cartaz uma peça muito divertida, João Botão. Esse espaço público é um museu, é a rua ou o teatro onde tem peças encenadas? É o teatro. Muito bem. Diariamente, muitas pessoas e eu passamos por esse espaço público, mas eu nunca tinha aproveitado as atrações de lazer organizadas nele aos domingos. Esse espaço é a rua, que pode ser a rua de lazer. E depois, imagine um espaço cheio de objetos utilizados pelas pessoas em outros tempos e espaços. Imaginou? Pois o espaço em que eu visitei era assim e contava muito sobre a história do meu bairro e do Brasil. Esse espaço público é o museu. É o museu que vai guardar imagens e objetos que vão contar a história do povo ou do local. Então o museu ele guarda uma história através dos seus objetos, fotografias. Observe a cena. Cena 1. Você tem aqui: não alimente os animais. Né? Tá parecendo um parque, não parece? Cena 2. Cheio de livros, de estantes com livros, mesas, pessoas lendo. E pede silêncio. Então vamos ver? Que espaços aparecem em cada uma delas? Na cena 1, pode ser um parque. Né? Um parque ecológico, porque está falando não alimente os animais. Né? Pode ser um parque. E na cena 2, uma biblioteca. Quais são as diferenças entre os comportamentos que se esperam das pessoas que estão nos lugares retratados na cena? Então, na cena 1, por exemplo, a gente percebe que é um lugar de lazer, de brincadeiras, de diversão. Então, o primeiro cuidado é a preservação dos brinquedos, dos bancos que tiverem lá e, principalmente, obedecer o que a placa está falando, não alimentar os animais. Gritar, correr e se alimentar no local é permitido, mas quando você terminar de se alimentar, jogue o papel ou o que sobrar no lixo. Não deixe esparramado no parque, né, para que outras pessoas possam utilizar. E na biblioteca? Primeiro, nós devemos respeitar, fazendo silêncio, porque outras pessoas estão lendo, então para não incomodar, né? Utilizar os livros com capricho, com respeito, sem danificar os livros, né? Sem amassar as folhas, obedecer às placas que tem aqui, ó, para poder as pessoas terem um ambiente limpo, arejado e gostoso para se fazer as leituras. Quais são as semelhanças de comportamento que você consegue perceber entre os espaços, esses dois, o parque e a biblioteca, e o da sua escola? Pois é, a escola nós temos a biblioteca e nós temos um parque, né? Aquele parquinho que nós temos aquela área verde com quadras, nós temos a quadra que você tem muitos brinquedos para você se deliciar, né? Para você aproveitar. A sua escola é um espaço público ou privado? É um espaço privado, porque somente as pessoas que estudam lá na escola é que vão utilizar. As pessoas que estão andando lá na rua, elas não podem entrar na escola para brincar e para utilizar os espaços que tem lá, não. Somente os estudantes que estudam lá e que vão ter acesso a isso. No lugar em que você mora, há diversos espaços. Alguns deles são privados e outros são públicos. Então, nós aprendemos que os espaços privados geralmente são particulares. Pertence a alguma empresa, a alguma pessoa que é dona do local e que cuida do local. Os espaços públicos, eles são destinados a todas as pessoas que querem usufruir, que querem, né, passear, se divertir, estudar, e que eles devem ser preservados, né, cuidados. Os espaços públicos são aqueles dos quais todas as pessoas podem fazer uso, porque são de posse de todos. O acesso aos espaços públicos, eles podem ser livre, quando é possível frequentá-los a qualquer hora do dia, sem precisar de uma autorização prévia para isso. Por exemplo, no caso aqui deu um exemplo da praia, mas pode ser uma pracinha,
O parque ecológico você vai ter horário para frequentar, né, por causa de segurança. Mas durante aquele horário você também pode usufruir da melhor forma. E ele pode ser restrito, como por exemplo no hospital, não é mesmo? Quando a circulação de pessoas é controlada e limitada nos horários. Ou seja, geralmente no hospital, dependendo do problema que o paciente tenha, ele tem horário de visita para não cansar o paciente, para ele conseguir se recuperar mais. Então é necessário que tenha, né, esse controle para não ter aglomeração demais de pessoas, barulho demais na cabeça dos pacientes, não é mesmo? Nos espaços públicos, as pessoas podem se comunicar, se divertir e conviver umas com as outras. Alguns desses espaços são as ruas e avenidas, praças e parques. Lembrando que tanto rua quanto avenida, praça e parque, a gente tem que ter a preservação. Nas ruas, não jogar lixo no chão, não fazer queimadas de folhas de lixo nos passeios, manter sempre as calçadas limpinhas, as ruas limpinhas. Também nos parques, preservar os bancos, os brinquedos que tem lá. Por quê? A partir do momento que todo mundo faz essa preocupação de cuidar, nós vamos ter o parque por muitos anos. As autoridades, elas fazem a manutenção, mas isso também pode demorar, porque requer dinheiro público. Então, se a gente fizer a nossa parte, nós vamos ter o espaço público gostoso, bom para todo mundo e agradável para poder se divertir. A manutenção dos espaços públicos é de responsabilidade dos governantes, mas cabe a todas as pessoas preservá-los. Eles fazem a manutenção, mas com o dinheiro dos nossos impostos. Existem também os espaços privados, que são aqueles que pertencem a determinadas pessoas e empresas, como eu já falei. São exemplos as moradias, que são cada um tem a sua casa, os restaurantes, que tem, né, cada um tem o seu dono, os shoppings, que cada loja ali vai ser de um dono diferente. Nós vamos ter uma administração que administra o shopping como um todo, manter limpo, manter organizado, mas cada loja é de um dono. E alguns espaços podem ser públicos ou privados, embora ofereçam os mesmos serviços. Para descobrir em que categoria eles se enquadram, é preciso saber quem os mantém. Se for o governo, o espaço é público. Se for uma pessoa ou empresa particular, o espaço é privado. Podem ser públicos ou privados. Lembrando que, mesmo sendo público ou privado, a responsabilidade da conservação é de toda a sociedade. Toda sociedade que deseja ter esse espaço para usufruir, ele tem que ter responsabilidade de cuidar também. Nós temos aí os teatros, os museus e as bibliotecas, que tem grande acervo de livros. No caso da biblioteca pública, você tem que ir com a documentação para ela fazer o seu cadastro, para você poder retirar livros, para você fazer sua leitura, sua pesquisa. Então, os espaços públicos e privados, para que servem os espaços públicos e como se comportar neles. Diversão e cultura nos espaços públicos, nós temos muitas ruas aí que fazem ruas de lazer. Essas ruas de lazer são divertimento para o povo. As pessoas vão se divertir, né, levando brinquedos e brincadeiras para as crianças do local. Nós temos feiras que são feitas, as feiras nos espaços públicos. Então, essas feiras também que são feitas em avenidas e ruas, elas servem para quê? Para divertir as pessoas. Muitas vezes você vê lá vários brinquedos. Então, as pessoas estão trabalhando, vendendo seus produtos e as crianças estão se divertindo com suas famílias. Cabe a todos nós preservarmos isso. Os espaços podem ser públicos ou privados, mas a conservação é de toda a sociedade, né? Quem conserva tem. Se a gente for no lugar e destruir os bancos, destruir os bebedouros, jogar papel no chão, contaminar o solo, nós vamos estar o quê? Destruindo o lugar que mais tarde poderia ser para a gente passear novamente. Então, se a gente fizer a nossa parte, todo mundo sai ganhando. Então, não deixe de fazer, tá ok? Conto com você. Não deixe nada errado no seu livro, tá bom? E até a próxima, meu querido. Te espero na próxima para a gente fazer a correção. Um grande beijo no seu coração. Já estou com saudade, viu? Um beijo.